uma visão bíblica sobre sonhos. A Bíblia tem quase 200 referências a sonhos, como que a gente lida com eles. Foi Deus ou dormir de barriga cheia, né? A gente sabe por quê. Esse aqui foi o que eu dei para vocês, que se vocês não leram, vocês deveriam ler, é muito inspirador. Pés Formosos das Ruas das Nações, que é a história que ele era um menino de rua, lá no Guarujá, né? Hoje ele tem um centro de treinamento missionário. Tem dois livros aqui que são para casais, que é o ministério que eu e a minha esposa cuidamos no Vale, né? Tô tirando os preços, que é chato, né, dar os preços, a gente conta com preço aqui, né? Mas está aqui, é um discipulado que a gente faz, porque ele é um discipulado que a gente faz, normalmente faz discipulado individual, mas nesse ele foca o casal, né? E aqui, o Lições de Amor, tem poesias que eu fiz para minha esposa, outros, né? Tem acho que 14 poemas que eu fiz para ela aí. E aqui é aquele livro que eu falei, Epopeia Vicentina, que é um livro que eu escrevi contando a história de São Vicente em versos. Então, são 4.200 versos, 60 poemas, contando a história da minha cidade, São Vicente. Mas, assim, embora é poesia, tem a parte fictícia, mas eu fiz uma pesquisa histórica assim, muito forte, né, para entender, e procuro colocar essa visão mais cristã, né, mais evangélica dentro do livro como um todo, né? Então, está aqui presente para vocês. Ó, bate uma foto aí. Uma fotinha. Uma fotinha. Sim, vamos fazer assim. Vamos segurar. Aí está. Chego aí. Amém. Sim. Muito bem. Obrigado. Gente, eu esqueci dois livros que eu tinha mais além. Sim. Esse que estava aí. Então, eu vou ver se está no carro. Se eu achar que não são da minha autoria, mas são livros bons que um é um da Carta aos Hebreus. Sim. E outro chama-se O Espírito Santo, que é sobre o Espírito Santo, até dons e tudo mais. É bem interessante, né? Temos aqui a sala aqui. Estamos pensando em usar. Para usar. Então, esse guarda-foto é histórica aí. Sim, né? sim, com certeza. 3.000 livros já. lá. O começo da... da... oportunidade. Sim. Aí já começa. Quer ver? Deixa eu. Esse aqui dos sonhos, fiquei interessada, porque a quantidade de sonhos que eu tenho. Vai ser bom, né? É bom, ajuda. Eu já participei muito de debates sobre isso, né? Comentários, assim, é muito comum. Deixa eu só abrir aqui e a gente já começa a próxima. Vamos para a parte B aqui. Imagine evangelizar um muçulmano. Aí no livro eu tenho um capítulo que chama Como Evangelizar Testemunho de Jeová, e tem um que é o islamismo no Brasil. Então eu tenho um grupo assim de várias pessoas que são muito boas em várias áreas e eles me ajudam, né? A gente se organiza, faz palestras e tudo mais. Tem um rapaz que, através do livro, a gente ficou amigo, e ele era um rapaz que há 14 anos ele estudava islamismo. Mas ele estudava assim por ele mesmo, né? Ele gostava, ele se aprofundou. E aí, aqui no Paraná, tem uma cidade chamada Foz do Iguaçu, que tem muito muçulmano. Então, tem uma missão, chama-se Missão Evangélica Árabe Brasileira. E eles montaram um curso para aprender a evangelizar o islâmico, né? E aí esse meu amigo foi para lá, estudou humano e virou professor. Hoje ele é professor, hoje ele viaja tudo quanto lugar, porque ele conhece muito do assunto assim, né? Então, o Brasil tem uma tradição muito forte nisso. Deixa eu só dar uma olhada aqui, só para não esquecer. Essa aqui é um pouquinho menor, talvez. Tá. Vamos lá. Oremos? Sim.
Deus continua nos abençoando, Deus continua nos guiando, Deus continua nos nutrindo, Pai, nos ensinando e trazendo para nós o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Abençoa toda a liderança da Olivete, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão empenhados aí e usa eles para a Tua glória e honra. Que cada coisa que aprendermos venha gerar fruto para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, continuando aqui, né, com a nossa história da Igreja Brasileira em Missões, segunda parte da nossa aula, nós vamos falar de outros grupos que vieram para o Brasil também. Alguns desses grupos pentecostais, né, relacionados ao movimento pentecostais, outros não necessariamente, ok? Mas nós vamos começar com outros grupos pentecostais aqui. E nós vamos começar com uma igreja batista. Você tem muitas igrejas batistas que ficaram fora do movimento pentecostal, né, na história, não aceitaram, rejeitaram. Essa igreja batista que nós vimos na outra aula, né, que veio para o Brasil já aqui na segunda metade do século XX, do século XIX, eles não eram pentecostais, né, nem tinha acontecido ainda o movimento pentecostal em toda a sua intensidade, mas esses grupos batistas também não aderiram ao movimento pentecostal. Nós vamos ver assim que hoje nós temos uma ala da igreja batista no Brasil que é pentecostal, mas eles são pentecostais porque eles se tornaram posteriormente eles vão se envolver com isso depois de um avivamento. Mas antes disso você já tem a igreja batista independente, que ela é de origem sueca. Normalmente ela recebe o nome assim de Igreja Batista Filadélfia, às vezes é um nome que eles usam aqui no Brasil. Mas às vezes é só a Igreja Batista ou só a Igreja Batista Independente, mas eles fazem parte de um outro grupo que vem para o Brasil, ali no começo do século XX, e que eles eram de origem suecas e de suecos que já haviam sido alcançados pela experiência pentecostal. Então, esse grupo dessa cidade, né, de Örebro, na Suíça, eles vão formar missões, eles vão crescer, eles vão se envolver bastante em missões, inclusive eles virão aqui para o Brasil. Já em 1892 eles têm essa sociedade missionária de Örebro, veja bem que ainda é antes do movimento pentecostal, eles já têm essa visão missionária. Aliás, penso assim que a gente pode... os batistas têm uma visão bastante evangelística, bastante missionária, né? Mesmo aqueles que não estão no movimento pentecostal, eles são muito fortes nessa questão de missões. E aí, lá eles mesmos, né, essa missão lá de Örebro, o que eles querem é alcançar o país. Então, primeiro ponto, essa missão era uma missão nacional. Só que eles crescem, né, eles se desenvolvem bastante, e aí eles começam também a ir para outros lugares do mundo. E um desses lugares que eles vêm vai ser para o Brasil. Tem até aqui uma ala fervorosa contemporânea do movimento pentecostal sueco, que é liderada por Levi Petrus, né? Então, é um movimento assim, bem já de renovação, com os dons e tudo. E eles vão chegar no Brasil em 1912, então você vê assim, são 4 anos, não, nem 4, né, 2 anos, depois da primeira igreja pentecostal no Brasil, chega as igrejas batistas independentes e vão lá para o Rio Grande do Sul, para essa região que é a região de Guarani das Missões. Nós até vimos assim que já tem esse nome por causa dos católicos, né, dos jesuítas que fazem, ali tem uma região chamada Sete Povos de Missões. Então, dentro dessa região, esses batistas independentes, que eram pentecostais suecos, se estabelecem. Minha esposa, inclusive, ela é filha de pastor e o pai dela foi pastor nessa igreja, né, uma das primeiras fundadas lá em Rio Grande. Hoje, na época, uma igreja pequena, hoje uma igreja bastante grande lá em Rio Grande. E eu também trabalho dando aula no Seminário Batista Independente. Então, eles têm um seminário em Jundiaí, São Paulo, que tem ramificações em outros lugares ali.
Então, eles traziam digamos, aquelas questões, né, os pontos de vista pentecostais, mas também eles sempre foram muito aplicados à teologia. Então, não foi algo que aconteceu com outros grupos que se afastaram um pouco da teologia, se tornaram até, às vezes, anti-intelectuais. Esse grupo de batistas independentes, não. Eles sempre foram aplicados ao estudo da palavra e permanece até hoje. É um grupo batista muito grande. Nós vamos falar mais para frente das estatísticas, né? Mas talvez as igrejas batistas, de uma maneira geral, elas sejam o segundo maior grupo, depois da Assembleia de Deus, o segundo maior grupo geral, reunindo batistas pentecostais e não pentecostais, talvez seja o segundo maior grupo evangélico do país, né? E aí uma outra igreja também que merece menção, que também mesmo que não seja tão grande, é a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Ela inclusive hoje tem um outro nome, a Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Também embora ela não seja assim, tenha a expressão grande como outras, né? Mas ela também foi um trabalho que chega aqui em 1937. Então, ainda na primeira metade do século XX, ela chega aqui e vai ser fundada por um americano da Pentecostal Church of Christ, Igreja Pentecostal de Cristo. Mais tarde, que ela vai mudar o nome, né, para a Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil e depois ainda para a Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. E em algum momento, essa igreja dos Estados Unidos, que a mantém, que cuida dela, deixa ela independente. Então, ela continua ali crescendo. Em 2005, eles vão fundar um centro de convenção em Mogi Guaçu, São Paulo, né? Hoje a igreja ela está em todos os estados brasileiros. Eu até falo assim, eu que sou assim, estudioso, gosto, né, de ver as igrejas, denominações que tem no Brasil, ela era uma que eu pouco conhecia, né? Eu tive até a oportunidade de ministrar numa dessas igrejas, se não me engano, em Santo André, São Bernardo, mas não sabia muito da história deles. Aí pesquisar a história deles. Então, embora eles estejam em todos os estados brasileiros, nem por isso significa que eles são conhecidos, né? Porque o Brasil é muito grande, e alguns estados muito grandes, as pessoas nunca ouviram falar. Mas eles estão nos grupos mais antigos. E eles acabaram se tornando assim, muito missionários, né? Então, eles começam a se envolver com missões, aí tem missões Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Itália, Sudão do Sul, e até entre grupos indígenas, que são os caigangues, né? Que é um povo indígena. Então, eles também têm missões entre esses indígenas. Então, é um trabalho que não é conhecido, mas quando se trata de história, está lá, tá? Então, esses eram os dois grupos que eu achei interessante a gente compartilhar. Vamos ver outros grupos que tem no Brasil também, que cresceram, né? E acabaram tendo projeção. E um deles é o Exército de Salvação. Não sei se vocês já ouviram falar do Exército de Salvação. Eu tenho assim, uma ligação, porque uma parte da família da minha esposa, eles foram pioneiros no Exército de Salvação lá no Rio Grande do Sul, né? Então, acabei tendo contato com eles, talvez de outra maneira não teria. O Exército de Salvação, gente, ele é um trabalho, como diz ali, né, que ele foi fundado pelo William Booth, um líder metodista inglês, em 1865. Né? A origem deles é uma origem metodista. O William Booth, ele era da Igreja Metodista e ele era muito evangelista. Ele era assim, um ganhador de almas extraordinário. E também ele tinha um aspecto assim de cuidado, ele gostava muito de cuidar. E uma das coisas que foi um problema para ele, porque ele ia para a igreja e ele passava pela rua, pegava mendigo, pegava gente embriagada, pegava prostituta e levava para a igreja. E às vezes o pessoal chegava lá na igreja com 20, 30 pessoas, né, que pegou na rua e levava para a igreja, e aquilo foi chocando, mas ele foi fazendo um trabalho social também assim muito forte, e evangelístico muito forte. E aí chegou uma hora que a Igreja Metodista também começou a criticar ele, criticar, e então convida ele para sair. E ele sai,
E aí começa o Exército de Salvação. O Exército de Salvação, gente, ele tem algumas coisas diferentes que outras igrejas, tá? Uma das coisas, o nome, já vai. O nome não tem nada a ver com William Booth ser do Exército. O nome é porque quando ele começa o trabalho, o filho dele fala assim: meu general, seu capitão lhe diz, está na hora de agir, né? Então, quando ele começa... Então, o que ele faz? Não sei se vocês já tiveram contato com o Exército de Salvação, mas lá não existe pastor, presbítero, diácono, nada disso. Lá é tudo cargo militar. Então, existe o general, o capitão, o major. É muito, assim, engraçado, né? E não é escola teológica, não é seminário teológico, eles chamam de escola de cadetes. Então, você está lá estudando escola de cadetes. E você não vira um pastor, você vira um oficial. É o nome que eles usam, você é um oficial. E aí você vai subindo de cargo, igual oficial. Inclusive, hoje, o número 2 aqui do Brasil, ele é sobrinho da minha esposa, né? Eu tive, assim, chance de conversar com ele recentemente, ver algumas coisas, né? As lutas denominacionais. Mas eles são diferentes. Quer ver uma outra coisa que eles têm diferente? Eles não praticavam ceia e batismo. É errado, não vou nem biblicamente errado, ceia e batismo é bíblico. Mas ele dizia o seguinte, porque ele era muito evangelista e o pessoal ficava muito discutindo esses temas. Então ele era assim: isso aí salva, não salva? Então não vamos se preocupar com isso, vamos ganhar almas, né? Então ele é muito isso. Então acabou fugiu um pouco disso. Hoje eles ainda têm, né? Hoje eles ainda têm batismo e ceia, mas é opcional. Se a pessoa quer participar, ela participa. Não é obrigatório, não. Mas é assim, e eles têm muito uniformes. Eles têm todos uniformes, assim, parece um uniformezinho de militar mesmo, né? Mas você sabe que, assim, uma das ideias deles, que era tudo ideia dos fundadores, os fundadores têm as suas ideias, né? Porque ele via, assim, às vezes, diferença social, uma pessoa na igreja estava bem vestida, outra não estava tão bem vestida, então todo mundo vai usar uniforme, ninguém vai ter mais, né? Então, assim, são coisas do Exército de Salvação. A gente vê muito eles na televisão, no Natal. Eles tinham uma coisa do caldeirão, que eles ficavam recolhendo ofertas. Nós vamos ver assim, eles sempre foram muito fortes nesse aspecto de trabalhos sociais, né? Vamos até falar sobre isso, né? Os primeiros missionários vão chegar aqui no Brasil em 1922 e, ao contrário do que aconteceu com outros grupos, fizeram um trabalho com missionários de diferentes nacionalidades. Então, o que eles fazem? Eles já eram muito missionários. Veja que eles nascem em 65, quando eles vêm para o Brasil aqui, já tem quase 60 anos de existência. Então, eles já tinham missionários em vários lugares do mundo. Então, eles pegam suecos, ingleses, dinamarqueses, alemães, canadenses, noruegueses, australianos, neozelandeses, norte-americanos, japoneses, chileno, argentino, e traz tudo para o Brasil para evangelizar. E eles não são, assim, um grupo grande no Brasil, né? Eles continuam sendo fortes, nós vamos ver no que eles fazem, que é o trabalho social, não são muito grandes no Brasil, mas eles desenvolveram bastante, né? Aqui em São Paulo, eles têm a sede dele aqui em São Paulo, na Praça, acho que é Saúde, bairro da Saúde, e é um lugar assim muito grande. Eu tive lá assim, uma coisa muito, muito grande. Então, eles vêm para o Brasil já tem um tempo aqui. Com forte ênfase em trabalho social, o Exército trabalhou muito em zonas de meretrício, de prostituição. Isso era uma coisa assim, muito forte, que eles sempre foram muito corajosos. Então, eles iam nos lugares à noite, assim, entravam em bar, entravam naqueles lugares que ninguém queria entrar, eles entravam e evangelizavam. Era muito comum ver jovens e adolescentes percorrendo os bairros sombrios das grandes cidades, entrando em bares e outros lugares escusos, divulgando o jornal deles, chamava Brado de Guerra, que hoje chama Rumo, né? Mas na época era o Brado de Guerra. E eles iam mesmo assim, pensa assim, aquele lugar que você não quer nem passar perto, eles entravam lá, oravam pelas pessoas, pregavam o evangelho, né? Então, assim, sempre foi um trabalho muito ousado e corajoso do Exército de Salvação. Como eu disse assim, eu tenho algum contato através da minha esposa, inclusive ela, uma época da vida dela, de adolescente, ela trabalhou junto com eles, né? Então ela disse que era uma coisa assim que eles amavam fazer, ir para sair à noite, tudo da barro, entregando o bairro, entregando os jornais, orando pelas pessoas. Então foi uma coisa assim muito,
muito boa para a vida dela. Aqui alguns pontos, né, do Exército de Salvação. Sua sede, com a escola de cadetes, equivalente ao seminário teológico, foi estabelecido na cidade de São Paulo. Então lá era bem grande, eles foram com o tempo vendendo mais, né, alguns trechos, mas assim, uma coisa que eu comento, e tudo isso a gente vai ouvindo, isso a gente vai vendo os sintomas, né? Uma das coisas que a minha esposa fala assim, tinha uma época que era difícil você entrar na escola de cadetes deles, porque você tinha muita gente querendo entrar. Então você tinha lá, sei lá, 100 vagas e tinha 3.000 querendo entrar na escola de cadetes para se envolver. Então demorava, né? E aí chegou um tempo que foi o contrário, demorava porque até juntar 50 pessoas para poder começar um curso você não conseguia, né? Então eu acho que tudo isso assim a gente vai observando para mostrar que você tinha muito mais pessoas interessadas e depois isso você foi perdendo um pouco, né? Por muito tempo a maior organização filantrópica do mundo. O que é isso, gente? Assim, eles fazem obras sociais no mundo inteiro, com orfanatos, com doação de roupas, de móveis. Não é incomum você andar no Brasil assim, aí você vai ver um outdoor, né? E fala assim, aceitamos a sua doação, retiramos na sua casa. Então você tem lá alguma coisa para doar, eles vão lá e eles trazem isso. Então, eles sempre foram muito fortes, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro onde eles chegaram, eles sempre tiveram essa perspectiva social. Até assim, essa coisa que eles faziam no Natal, hoje a gente vê menos, por várias razões, né, as situações elas mudam. Mas era comum a gente ver eles na rua com um caldeirão assim, tocando, com aquela roupa como se fosse um exército. Na época eu nem sabia direito o que era aquilo, mas eles ficavam ali recolhendo donativo para orfanatos que eles têm, muitos trabalhos sociais que eles têm. Eu inclusive cheguei a fazer eventos em áreas que eles têm aqui em São Paulo, né? E lá tinha orfanato e tudo mais. Eles tiveram uma renovação também, tá, gente? Eu achei muito interessante, porque como eu tenho sobrinhos de lá, que eram de lá, e eu conversava com eles. E eles também tiveram um movimento pentecostal lá. Todas as igrejas, elas tiveram, né? E eu achei interessante porque, nós vamos ver depois, esse avivamento pentecostal que vai acontecer no Brasil na década de 60, 70, acabou que havia muita divisão, porque quando a denominação não aceitava, aquele grupo saía, começava um trabalho novo. E no Exército da Salvação, eles lidaram com a questão de uma maneira diferente. Então, tinha um grupo na igreja que começou a falar em línguas, começou a ter batismo no Espírito Santo, então eles criaram um culto especial só para essas pessoas. Então, quem fosse, então vai nesse culto aqui, tá horário, você participa disso. E o restante da igreja permaneceu normal, né? Mas o Exército de Salvação no mundo inteiro, eles são, a marca deles vai ser sempre o trabalho social, né? Que eles chamam integral, que eles cuidam de tudo. Algo que eles tiveram foi o zelo missionário e evangelístico. Lembra que o século XIX foi o grande século das missões protestantes e que eles vão nascer em 1865, já está terminando o século ali. Mas eles vão ter um papel muito especial no trabalho missionário, eles começam a se engajar em missões. Se você ler alguma coisa sobre a perspectiva mundial, você vai encontrar lugares às vezes pequenos, em que o Exército de Salvação é o maior grupo evangélico de lá. Não é lugares muito grandes, mas eles fizeram um trabalho missionário, sempre foi muito forte isso neles também. Eu lembro assim que, fala assim que o William Booth, ele tinha um costume de, ele chegava numa praça assim, e pegava um monte de roupa velha e começava a queimar as roupas velhas, né? E aquilo é estranho, você vai numa praça, começa a queimar roupa velha, e o pessoal começava a vir, o que esse cara quer fazer? Queimando todo mundo. E aí reuniu um monte de gente para ver ele queimando roupa velha. Aí quando tinha um monte de gente ali, aí ele parava e falava assim, sabe por que eu estou aqui? Não é para queimar roupa velha, é para falar de Jesus Cristo. Aí ele começava a pregar. Então ele fazia umas coisas assim bem, né, bem diferentes, era muito assim o jeito deles. E uma das coisas também que eles tiveram é o trabalho feminino, tanto o trabalho ministerial, porque eles colocavam assim, sempre quando alguém ia estudar, se era casado,
esse preparo que eles tinham na escola de cadetes, você tinha tanto homem como mulher. Então, eles se formavam, eles se tornavam oficiais da igreja. Eles eram os oficiais, homem e mulher. Então, sempre houve esse envolvimento. E também, assim, gente, durante muito tempo, as missões, mesmo as protestantes, eles evitavam levar mulheres solteiras. Normalmente, as mulheres que iam para missões, ou elas eram as esposas, ou eram filhas dos missionários, ou nasciam no campo. E o Exército de Salvação, ele é o primeiro que começa a mandar muitas mulheres solteiras para o campo. Aí, assim, foram elas, as do Exército de Salvação, depois outras começam a ir também. Então, eles têm uma participação nisso aí, né? Vamos a outro trabalho também que merece menção, e embora, né, assim, eu pus assim, grupos não pentecostais, a Igreja de Nova Vida no Brasil, ela é pentecostal, de uma maneira diferente de outros grupos do Brasil. Aqui em São Paulo, gente, não é muito comum essa igreja de Nova Vida no Brasil. Mas o líder deles é muito famoso, que é o Walter McAllister, né? E ela é muito forte no Rio de Janeiro. Aqui uma informação, mas a gente vai ver mais depois. O Rio de Janeiro é um lugar muito evangelizado. Você tem muita igreja, muita lá, né? E essa Vida Nova é muito grande lá. Eu fui lá uma vez ministrar numa Vida Nova, que era uma das menores, e só a sede deles tinha acho que uns 2.000 membros mais ou menos, que era uma das menores, e eles tinham espalhado um monte de lugar lá. E o fundador é esse, né, o bispo Roberto McAllister, que era um canadense, e que chega no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1960, né? Oriundo do pentecostalismo clássico, filho de pastores. A origem dele era na Assembleia Pentecostal do Canadá. Ele já tinha vindo aqui no Brasil, em 58 e 59, a convite da Assembleia de Deus e da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, ele já conheceu o Brasil até que ele muda para cá. E aí ele chega aqui, ele vai trazer algo assim novo, né? O ministério começa no Rio, através do programa de rádio A Voz da Nova Vida. Vocês sabem que os pentecostais, de uma maneira geral, eles demoraram um pouco para usar o rádio. Os cristãos, de uma maneira geral. E mesmo no Brasil também demorou, depois se popularizou. E ele vai ser um dos primeiros que começa a fazer programa de rádio, né? O primeiro culto deles vai ser na Associação Brasileira de Imprensa, no centro da cidade, e a partir dali o crescimento vai ser constante. Quando ele falece, o Roberto McAllister, ele assim, deixa a liderança na mão do filho dele, mas o filho foi muito, né, assim, democrático, falou, olha, quem quiser me acompanhar, me acompanhe. Tinha um outro líder também forte, vocês acompanham o outro. Então, eles mais ou menos formaram 2 grupos diferentes no Brasil. Um deles a sede é em São Paulo e o outro é no Rio de Janeiro. A maior mesmo, mais significativa, é essa do Rio de Janeiro, né? Espera aqui, que eu acho que aqui pula mais uma aí. Ah, tá. Depois tirar aquele lugar, né? O outro grupo que vale menção, que também tem em algumas partes do Brasil, teve um crescimento significativo, é a Igreja do Nazareno, né? A Igreja do Nazareno. Ela é uma denominação centenária, ela tem mais de 100 anos de história, né? E ela tem como base os princípios do wesleyismo, que é o John Wesley, fundador, e o metodismo, né? E aí, em muitas regiões, eles são referidos como os nazarenos. Em 2008, no mundo, né, aqui no mundo, já tinham mais de 1 milhão de membros, quase 2 milhões, 23 mil templos em pelo menos 155 lugares do mundo, né? Então, é uma denominação assim, muito, muito grande, não sei em outros lugares da América do Sul. Também já tive assim, oportunidade de trabalhar com eles. Eles fazem parte, gente, daquilo que chama Movimento da Santidade, que eu mencionei aqui já. Então, eram grupos assim, que destacavam muito a santidade, e também eles tinham uma visão de que você pode ter uma experiência em que você vai se tornar perfeito, né? De certo modo, assim, perfeito. As pessoas falam assim que é talvez um dos exageros do John Wesley, né? Mas eles tinham essa visão assim.
Mas eles são um grupo no Brasil que eu digo assim, muito equilibrado em várias coisas, inclusive em termos de estudo, tive chance de fazer algumas palestras lá e foi muito positivo. O primeiro culto no Brasil deles vai ser em 1958 em Campinas, né? Quando a denominação celebrava 50 anos. Então, o primeiro culto deles vai ser em Campinas. E nesse evento, a maioria das famílias, você vem ali, não eram brasileiros, tinha alguns, mas a maioria não eram brasileiros. Só que depois vai chegar cabos verdianos, americanos, e ali começa em Campinas, que é uma das grandes cidades de São Paulo, né? Começa então a apoiar esse trabalho. E o trabalho ele vai crescer na mão de um brasileiro, né? Vai crescer na mão do brasileiro. Deixa eu só ver aqui, pula mais um. Tá. Então aqui, ó, o esforço de missionários americanos e cabo-verdianos, no final dos anos 60, foi fundamental para a implantação da denominação em terras brasileiras. Mas foi na figura de um homem, pastor Aguiar Valvassoura, que a denominação experimentou crescimento numérico e fortalecimento, né? Ali onde eles começam, em Campinas, eles acabam sendo a base deles e fica assim uma coisa muito grande mesmo, inclusive com universidade, com faculdades ali, fica algo muito forte. Esse pastor, o Aguiar Valvassoura, assim, foi um homem de grande destaque na denominação dele, assim, ele era um excelente pregador, né? Então pensa assim, às vezes falava referência de um homem com uma palavra muito boa, muito abençoada, era o Aguiar Valvassoura, e a igreja ali você chega a ter 225, uma igreja de 200, ele vai de uma igreja de 225 membros para uma comunidade de 7 mil pessoas, né? É óbvio que isso aí foram anos de crescimento, não foi da noite para o dia, mas por aí você já vê assim um grande impulso que o Aguiar Valvassoura vai trazer para o Brasil. Põe o próximo aí, só falar um pouquinho mais do trabalho dele. Então, ele não apenas construiu creches para crianças carentes, viabilizou a construção de acampamentos para jovens, adolescentes, instalou um colégio, uma faculdade lá e conduziu a multiplicação de novos trabalhos que garantiam saúde e crescimento ao Distrito Paulista, que chegou à lista dos 3 maiores da denominação em todo o mundo. Então, veja bem que ela é uma igreja internacional, né? É uma igreja internacional, e o crescimento dele foi tão grande que a região dele, aqui a Nazareno no Brasil, chegou a ser a 3ª maior do mundo. Como eu disse, tive a oportunidade de ministrar algumas igrejas deles, e assim, é muito boa a organização deles, é um trabalho muito sério que tem, é um grupo muito respeitado. Não cresceu em todos os lugares do Brasil, tá? Eles são fortes em São Paulo, parece, talvez um pouquinho em Minas, mas a maior parte aqui em São Paulo. Eu lembro assim que em Piracicaba, que eu fui, lá em Piracicaba tinha pelo menos 14 igrejas do Nazareno, lá Campinas, também cresceu muito naquela região. Então isso é muito comum das denominações, né? Às vezes cresce muito num lugar, em outra região não cresce. Às vezes você conhece um grupo, você nem sabe que existe, mas em alguns lugares ele é muito forte, né? Nesse Brasilzão grande aqui, é por aí. Então, eu queria só passar aqui uma visão geral do período, né? Para a gente poder, pode ir para o próximo, a gente poder pensar um pouquinho. Bom, como vocês estão vendo, o crescimento do evangelho no Brasil é fruto de inúmeros grupos evangélicos que vieram para cá. Então, qualquer lista que eu dê, né, ela nunca vai conseguir abranger todas, porque o Brasil é grande e nem sempre muito organizado, né? Mas vieram muitos grupos para cá e esses grupos todos eles vão contribuir, cada um com o seu foco, cada um com a sua capacidade. Nós recebemos muitos missionários americanos, mas também muitos missionários europeus também, né? Você vê assim, aliás, até a título de curiosidade, o primeiro homem no Brasil que tem uma experiência pentecostal, na verdade, vai ser em 1908.
E ele é da igreja, ele vem da Letônia, pra você ter ideia, ele é da Letônia. Então, a Igreja Batista da Letônia vem com a comunidade para o Brasil. Nessa comunidade, os batistas vêm e ele vai ter a experiência pentecostal aqui dentro dessa Igreja Batista da Letônia. Então, para a gente ver assim que você tem muitos grupos no Brasil. Lembrando assim que, claro, eles vêm para vários lugares aqui, mas você tem no sul, o sul é a região sul que abrange ali Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles receberam muitos imigrantes europeus, alemães, poloneses, suecos, eles falam letões, né? Então veio muito aqui para o Brasil e é óbvio que nisso vieram essas pessoas também. Então o Brasil foi um campo missionário que demorou para vir, né? Glória a Deus por isso, demorou para vir, mas veio e continua chegando, né? Ainda continuam várias pessoas vindo aqui para fazer missões. Glória a Deus por isso. E uma coisa interessante é que, com o tempo, as lideranças estrangeiras souberam passar o bastão para as lideranças nacionais. Então, assim, esse pessoal que vinha como missionário, chega um momento que eles... agora é com vocês. Algumas vezes, vou falar a verdade, né? Algumas vezes os brasileiros tomaram. Mas o brasileiro foi lá e pegou a frente, né? Eu até gosto de dizer, nem tudo foi perfeito, a igreja não é perfeita, nunca será perfeita. Algumas vezes os brasileiros tomaram a liderança da mão dos estrangeiros e levaram a coisa embora, né? Então hoje já tem alguns resgates, mas muitas vezes as lideranças, é bom assim porque as lideranças fizeram isso, né? Você sabe, tem uma história, vou contar na próxima, que é um trabalho que existe no Brasil, que é o Instituto Betel. Vou falar dele na próxima, e ele é muito forte no Brasil, na área de ensino, na área de missões também, e ele foi mais ou menos isso. Eles fizeram aqui, os americanos vieram fundar o Instituto Betel e depois deixaram aí, vocês que cuidem. E os brasileiros continuaram, né? Do nosso jeitinho, às vezes, com as nossas áreas, mas eles continuaram. Mas é uma coisa que a gente vê. E a gente tem que pensar, na multiforme graça de Deus, que cada um trouxe a sua contribuição, né? Todas essas denominações que elas vêm e trazem as suas características. Então, vem aí batista, metodista, presbiteriano, anglicano, os pentecostais de várias correntes. Então, tudo isso tornou o Brasil um país bem evangelizado. Tudo aqui é perfeito? É óbvio que não é, há muita coisa para ser arrependida, para se corrigir e tudo mais, mas a gente vê assim que glória a Deus, né? Glória a Deus por essas pessoas que deixaram países bons, gente, bons de viver, e vieram para países que não eram tão bons de viver. Pensa assim, o Brasil hoje, claro que tem muita coisa já boa, mas pensa o Brasil de 100 anos atrás, 150 anos atrás, o que era isso aqui, né? Eu lembro, para vocês terem ideia, lá fora, às vezes o pessoal não tem ideia de como é o Brasil, né? E eu lembro assim, um dos primeiros missionários que eu vi, ele disse que quando ele falou que ia ser missionário no Brasil, alguém disse assim para ele: mas você vai para o Brasil, lá tem jacaré, né? Gente, eu nunca vi um jacaré na minha vida aqui no Brasil, né? Mas a pessoa vê a imagem do Brasil, a pessoa filma o Pantanal, pensa que tem jacaré andando no meio da rua, né? E não tem, né? Mas isso é muito comum em missões. Mas até uma experiência mais recente, tem uns amigos meus que são missionários chilenos, que vieram do Chile e plantaram uma igreja lá em São Vicente. E um dia eles estavam recebendo uns missionários americanos, que iam estar na casa deles, né? E quando o missionário americano chegou, eles vêm cheios de mochilas, sacolas, né? Tava um monte de macarrão instantâneo, né? E falou: mas por que você trouxe isso? É que eu achei que aqui não tinha comida, né? E aí disse que foi na casa dele assim: vocês têm luz elétrica em casa, né? Vocês têm água encanada em casa, vocês têm telefone em casa, né? Naquela época. Ou seja, a visão que eles tinham era uma visão completamente distorcida de como o Brasil. Então, o Brasil, claro que existem áreas bem carentes, pouco desenvolvidas, mas a grande maioria está bem desenvolvidos. Mas continuam vindo aqui trabalhos para o Brasil, e isso enriquece muito o Brasil em si, né? Nesse trabalho de evangelização. Existe sim, se fala assim, existe muita coisa para fazer, existem bolsões muito pouco evangelizados, grupos muito pouco evangelizados, e
eu digo assim, né? Que agora é a nossa vez. Só que eu vou, antes de falar do livro que eu vou expor, né? Essa sugestão de livro, e antes de orar, uma frase de um grande homem de Deus que quando ele morre, ele fala assim, as últimas palavras dele foram: eu cumpri minha missão, agora cumpra a sua, né? Então, eles cumpriram a missão dele, agora é a nossa vez, né? E aí, como sugestão de leitura, História do Movimento Pentecostal no Brasil, é um excelente livro, tá? Eu peguei um tempo atrás, estou quase terminando de ler ele, e esse irmão, ele é um pesquisador, inclusive a Assembleia de Deus, ela cria um núcleo de pesquisa do movimento pentecostal no Brasil, e ele é o responsável. Então ele tem uma série de material assim, de exposição muito boa para você conhecer o crescimento não só da Assembleia de Deus, mas de diversos outros grupos aqui do Brasil. Amém? Então vamos orar? Pai amado, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom. Deus, quando nós aprendemos e vemos tudo isso, nós só podemos dizer, Senhor, eis-nos aqui, Deus, para aquilo que o Senhor tem. Nós não sabemos o que o Senhor tem para nós. Nós somos, Senhor, uma pequena parte do teu projeto. Ó Deus, e isso já é maravilhoso. Seu projeto vai ser muito, muito maior do que nós, mas nós temos o privilégio de participar dele. Teu reino é muito maior do que a gente possa aprender, mas nós podemos participar pelo menos um pouco disso. Eis-nos aqui, Senhor, nos abençoa, nos capacita e vai nos guiando, Senhor, vai dirigindo para onde é o teu plano e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos perguntas, alguns comentários. La Iglesia Bautista es de base luterana, calviniana? Não. A Igreja Batista é até uma pergunta interessante, né? Na Reforma você tem os luteranos. Aí você tem os reformados, né? Que começa com um homem lá na Suíça chamado Zwinglio, e depois a liderança continua com Calvino, que é a linha reformada. Mas muita gente não fala de uma outra linha que surge, que é chamada normalmente da Reforma Radical, que eles eram chamados de anabatistas, né? Então, os anabatistas, eles tinham muitas coisas diferentes dos demais reformadores. Então, eles não aceitavam batismo de criança e eles não aceitavam a igreja ligada com o Estado. Desses grupos, dos anabatistas, saíram vários grupos. Os maiores são os chamados menonitas, né, que tem em vários lugares do Brasil, inclusive tem menonita na Bolívia, eles são muito fortes na Bolívia, no sul do Brasil tem os menonitas, muita gente não conhece. Nos Estados Unidos tem um grupo, é muito curioso, são os chamados Amishes, né? Vale a pena conhecer os Amishes, eles têm as características diferentes, porque só para você ter ideia, na comunidade Amish não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem telefone e as mulheres se vestem com as roupas do século XVIII, para vocês terem ideia. Então é uma comunidade bem fechada. E os menonitas também são fechados em comunidades. Mas os batistas, eles nascem na Inglaterra muito inspirados nos anabatistas, né? Embora não sejam diretamente derivados, mas eles têm muita influência dos anabatistas. Eles também acham que a igreja tem que ser separada do Estado e eles creem que batismo só de adultos e por imersão, né, que é a grande característica batista. E aí eles, batistas, a partir da Inglaterra, vão se espalhar pelo mundo, vão para os Estados Unidos. Tanto que nos Estados Unidos, o maior grupo evangélico nos Estados Unidos são os batistas do Sul. O grupo mais, né? Eles são muito fortes lá os batistas do Sul. E bem, assim, mais, digamos, comprometidos e várias coisas assim. Mais conservadores, né? Eles são mais conservadores lá. E aí foi esse que vieram para o Brasil. Aí no Brasil você tem muitas linhas batistas. Você tem aqui, eu vou falar na próxima aula,
acho que na próxima aula ou outra. Porque quando tem o avivamento, eles fazem uma outra convenção. Então, aqui você tem a Convenção Batista Nacional e a Convenção Batista Brasileira. São as duas linhas aqui no Brasil, né? Principais, e tem outros também. Mais alguma pergunta aí? Entendeu? Bom, né? Tá bom. Se ninguém tem pergunta, tá ótimo. Sinal que entendeu tudo. Posso dar prova? The recording has stopped. Seria bom uma prova no final. Se quiser, eu faço uma coisinha assim simples assim, você sabe que eu particularmente não gosto de prova, não é nada disso. Eu acho que eu vou dar prova, as pessoas ficam nervosas, tremendo. Brasileiro tem muito medo de prova. Mas eu acho uma coisa boa para fixar os pontos, assim. Né? Sim, sim. Sempre tem os pontos importantes. É importante. Só precisa confirmar bem. Ok. Amanhã, então, 10. às 10 horas, hein? 10 horas. Sem problema. Então, obrigado. Tranquilo. Hoje minha esposa não pôde vir de novo, porque foi levar uma no médico. Uma da igreja no médico. Aqui,